cada vez, por favor. Estão odiando o negócio? Não, mas estão gostando, mas só tem que agradecer, né? Agradecer a pastora também, que nós nem minha vida, amor. Ah, eu fiquei buzinando. Ó, e quem ficou? O Miguel. Chama aquele casalzinho. Nossa, olha, eu na quinta-feira, pegaram a carne pra mim 7 horas. Eu trabalhei até meia-noite e meia. Pra lá, veio lá tudo, cheguei lá 2 horas, né? E eu lembro que eu trabalhei à noite. Nossa. Estou sentindo o cheiro de café, ninguém quer café, só para você. Daniel, você comprou? E o negócio lá, né? O negócio lá. Gastando o dia pra ela. O bolo, gente, tem um bolo. Ó, pra quem não sabe, Tem um bolo. vocês já ouviram falar, as pessoas falam assim, eu comi. Sumiu garrafa desse bolo, uma garrafa pra lá, garrafa. Não, tem outra. Tem outro? Tem aquela frase que a turma fala, né? Nossa, comi o pão que o diabo amassou. Não tem? Hoje vocês vão comer o bolo que o Miguel assou. Ah! O bolo de mandioca. Quer dizer, não foi difícil. Comi o pão que Deus abençoou. Foi eu? Foi. Fui eu. Foi você. Foi sim. Foi sim. Foi eu, lembro. É, eu só ajudei. Gente do céu. Bolo de mandioca que não vai farinha de trigo. Bolo de mandioca com coco, queijo, leite condensado. Vamos comer então. Sabe? Viu? Então, vamos aqui comigo. Vai estar live aqui. A Fran vai servir pra nós, a dona da casa. Não, o que tem? Irmão, só o Vanderlei que fala, irmão. Não tem mais ninguém alegre, não. Só você tá alegre. Só o Vanderlei tem coragem, hein, Vanderlei? Eu tenho só que agradecer a Deus. Eu falo pra Cristiano, eu não consigo ficar triste. Eu só vejo as maravilhas de Deus. Amém. Ela fala, mas se não fica pra mim, não tem como. Quando eu tô oprimida, os caras vão na hora, Deus me alivia. É uma coisa, eu falo pra ela, eu não consigo ficar na igreja sem dar glória a Deus. Fala até, o santo incomoda, tem que dar glória a Deus. E olha, pastor, é que isso, eu não tenho certeza assim, eu vou pra minha vida. Você sabe que eu tenho vai poder ajudar vocês. Amém. É uma luta pra passar, não vai ter como correr. Sexta-feira eu passei uma aprovação. Que tipo assim, o meu encarregado tá de férias. Aí ele falou que não tá de férias e não põe não. Aí eu corri atrás pra pedir autorização pra fazer hora extra. Aí fui lá, o outro encarregado geral dele não tava, eu deixei o recado, anotado as especificações, tudo aonde ia fazer, né? Aí a mulher pegou meu telefone e falou, eu vou falar com ele, vou passar pra ele e retorno pra você. Aí passou 2 horas, a mulher ligou e retornou pra mim e falou, ele liberou, vocês podem ir trabalhar, porque é um produto químico, né? Não pode estar na presença de criança, então isso tem que ser toda semana. Eu, beleza, fui atrás da diretora da escola, deixei tudo no jeito. 15 para 5, não minto, mais ou menos uns 25 para 5, para encerrar os pedidos da turma numa sexta-feira, o encarregado estava de férias, ligou para mim e falou, que história é essa aí? O cara lá falou que não autorizou nada não, mas peraí. Falei, ué, me passaram para mim, aí pensa no nome, filho. Aí não podia xingar, não podia nada, me segurando, bravo e tipo assim, eu não sabia o que eu fazia. Aí tipo assim, sabe onde estava a espada e a cruz? Eu sempre pedindo orientação. Enquanto eu não tomei um banho, deitei na cama, orei, tipo assim, eu orei, deitei na cama, não passou. Aí no outro dia, levantei, fiz a minha oração, a hora que eu orei, nossa, eu comecei a chorar. Comecei a chorar e eu falei pra minha esposa, agora eu sei o significado que o choro dura uma noite. Olha, pra mim eu não preciso nem fazer mais hora, mas só pelo fato de ter passado aqui lá, que eu vendo o mundo em cima de mim, pra mim se revoltar com Deus, tipo assim, querer voltar a beber, tipo, porque vem mesmo. Como eu já passei por isso, vem a tentação, vem As coisas erradas vêm.
Então, naquele dia, tipo assim, eu entendi, eu pedindo a orientação para Deus, eu fui entendendo, como é que um cara que estava trabalhando comigo, ele falou para mim que encontrou um encarregado no centro. O encarregado está de férias ligou para mim falando que encontrou um outro carregado dele no centro. Eu falei, como pode ser? Foi combinado então. Porque é impossível os três saírem ao menos no tempo juntos na mesma hora para se encontrarem no centro da prefeitura. Aí, tipo assim, pelo que eu sei, como ele está de férias, ele não tinha nem que se envolver no assunto. Vamos supor lá, se deu algum problema, peraí, mas vamos ver quem passou as ordens, porque ninguém faz nada sem ordem. Aí que eu levei uma conclusão que, tipo assim, ele está de férias, então não queria que eu fizesse hora. Mas era simplesmente ele só determinava, ó, não faz hora não, como eu sou seu encarregado, não faz hora não está certo. Acompanhou o assunto. Mas ele ligou para mim ligar para o encarregado dele, ficou chato, porque ele passou o número, eu liguei para o encarregado dele, liguei 4 vezes, o encarregado não atendeu, ficou bem para mim. Aí eu fui para falar com ele numa audiência que teve lá no sindicato. O cara não olhou na minha cara, eu me senti mal, me senti a pessoa mais pior do mundo. Ele falou que não estava sabendo de nada. Eu falei, mas ó, a sua secretária ligou para mim e falou que não estou sabendo. Eu falei, isso aí é obra maconada do inimigo. O inimigo nunca desiste. Nunca isso. Ele nunca vai parar de te acusar. Ele é um acusador, é um acusador. Então ele nunca vai parar de acusar. Por que nós temos que perseverar na oração, né, todo dia? Porque ele vive como um leão em volta de nós, procurando quem possa tragar. Ele só não traga nós porque em volta de nós tem os anjos de Deus que está derretendo. Por isso que nós nunca podemos abrir a guarda. E eu fiquei cego, porque me irava e sempre, né? Pode se irar, mas não continuar irado, né? E vinha, eu não sabia o que fazer, faltava ar, faltava oxigênio no cérebro. Agora essa pegou aí do oxigênio. Só que aí no dia seguinte eu falei, Senhor, leve meu dia nas suas mãos, onde eu for, o Senhor vai na frente e que seja feita a sua vontade. Não, aquilo ali o corpo tremeu, tudo, as lágrimas desceu, aí o pastor sempre ouviu falar que quando você sente a presença é porque sua oração subiu, né? Nem sei que eu chorava mais. Aí tem o significado da. O choro durou uma noite, mas a alegria que era mãe, e cheguei e fizeram uma difícil. Isso é um homem apaixonado. Aí eu falei, opa, alegria, eu vou dividir com ela agora. Irmão, você falou uma coisa aí muito interessante, porque a gente quer dividir a alegria e a tristeza. E quando você é uma pessoa sozinho, nem rir é gostoso. Você não tem por que dividir. Eu sempre gostei de dar risada, sempre. Então eu sempre assisti coisas que fazem dar risada. E eu cheguei numa época da minha vida, eu fui morar sozinho. Até então eu fui morar sozinho. E eu tô lá sozinho, a minha televisãozinha assim, Natan? e fui colocar em coisas que fazem dar risada. E aí você não acredita, aquele dia eu vi chorar e com os que choram, e alegrar-nos com os que se alegram. Não dá para alegrar sozinho. Irmão, eu assisti um negócio lá, teve uma parte engraçada, eu dei risada, e eu olhei pro lado. Eu morava sozinho. Tô procurando alguém para rir junto comigo. Vai dividir, né? Tá bom. A próxima vez que aconteceu lá na televisão pra me dar risada, eu nem dei risada. Você acredita? Até pra rir tem que ter alguém junto, meu Deus do céu. Porque a emoção é isso, né? É Bíblia. A vida não erra. Às vezes o pessoal, você vai ter que fazer um serviço lá, vão pagar um hotel pra você. Ele ia dormir 7 horas da noite para acabar logo o dia, para acabar logo a semana, para voltar para casa logo. Ah, mas é hotel 5 estrelas. Sozinho, que graça tem. Pode ser o lugar mais lindo do mundo. Você está sozinho? Tem que ter um amigo, tem que ter alguém que você ama. Não adianta. Vamos falar da mulher, que nós falamos da mulher sem a bênção de Deus, nós falamos da ligação.
mulher de Jó, que o diabo não matou ela, foi fiel a Jó, porque depois Jó teve mais 10 filhos com ela. Se você olha no final, ele tinha 3.000 ovelhas, veio a ter 6, ele tinha 7.000 camelos, veio a ter 14, tudo dobrado. Aí você vê, quando chega na parte de filho, ele tinha 10. Aí você vê que agora ele tem 10 de novo. Aí você pensa, não era para ser filho? Filho nunca deixa de ser filho. Olha que lindo. Os 10 lá do céu. Olha que lindo. Os 10 na mulher. É pizza, não tem conversa. Morreu porco, tá? É pizza. Né? Agora vamos falar as mulheres. Provérbios 14. Provérbios 14, 1. Tem muita coisa linda aqui na palavra de Deus para a gente aprender. Muita coisa linda. Provérbios 14, 1. Olha o que diz aqui. A Bíblia é recheada. É recheada. Tem Bíblia atrás de vocês aí, ó. Uma biblona. Aqui. Uma Bíblia gigante. Provérbios 14, 1. Olha os segredos. Se vocês quiserem voltar lá para fora, já parou de chover, vocês teriam sido, tá? Provérbios 14, 1. A Bíblia é recheada de versículos falando da mulher. E não é à toa, desde o começo do mundo. Tudo que é relacionado à mulher é diferente. Diz que aqui tá falando que o ventilador tá fazendo barulho, não tá dando pra ouvir. Ele é mais perto, mais longe de vocês, o vento tá Aí, põe ele aqui, vamos ver. Tem a caixa não tá funcionando. Escreveram isso aí? Então o pessoal tá atento. Obrigado pro pessoal da live aí, tá ajudando a gente aqui. Né? Que benção. Se o pessoal da live quiser um cafezinho, qual que é o endereço aqui? Ué, por que não? Vai tentar aqui em frente. Ué, vem tomar um café com a gente. Não é não? Que benção. Sabe por quê? Ele tá muito vontade de café, ele sentiu o cheiro de calor. Aí eu saio do espírito. Quem tá nos assistindo, quem tá nos assistindo é só fazer um quê? Eu falei não, porque... Trazer o quê de coxinha? Aqueles negócios de coxinha? Trazer umas 3 daquelas? Como é que chama? Isso. Como que chama aquilo lá? É um cento? Como é que é? Um cento de coxinha? Centro de coxinha. É, pode trazer, gente. Tá assistindo aí. Amém. Cento de coxinha, Coca-Cola da pura, bolinho de queijo. Nós estamos aqui esperando. Então vamos lá. Já dentro da porta aí. Se você puder abrir a porta, é bom. É, pai, então, Não, Marcinho. Passarinho tá subindo. tá louvando já. Aí, ó, vento gelado, beleza? Muito bom. Provérbios 14, 1. A mulher sábia. A mulher sábia edifica. A mulher sábia edifica a sua casa. Por que não fala que o homem sábio edifica a sua casa? Porque não é o homem que edifica, é a mulher. Irmãos, a mulher, ela constrói, e um construtor constrói várias coisas. Uma das coisas que a mulher consegue construir é ponte. A esposa faz ponte entre o filho e o pai, os filhos do marido dela. A esposa tem esse poder de construir, de edificar, de fazer com que o lar dela cresça. Quando uma mulher ela está mal, até os bichinhos sentem. Passarinho que tem dentro de casa não canta. Cachorro está largado lá, cabisbaixo. Quando a mulher está alegre, irmãos, é festa, é só bênção. Está tudo na mão da mulher.
confirmando o que tu tá falando, eu já pedi a permissão, tá? Quando a Fran chega que tá feliz, aquela ali canta que só. Aí, chega aqui bravo, quem tá com bravo do serviço. Ela chega, amor, que não sei o que, ela fica. Tá vendo, gente? Até os bichinhos sentem. Mas, né, enquanto a mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, a tola, a derruba com as próprias mãos. A mulher que tem sabedoria constrói. A mulher que não tem destrói o que já foi construído. E não é o homem que consegue edificar, e também não é o homem que consegue destruir. É a mulher. A gente cresce, irmãos, com o ensinamento da mãe da gente. A gente lembra do que o pai fala, mas a mãe é diferente. Teve um corredor de maratona, esse pessoal que corre maratona, acho que foi em 2012. Teve uma maratona que havia um queniano vencendo a corrida. E ele vinha vencendo já fazia tempo. E atrás dele, em segundo lugar, vinha acho que era um argentino, um espanhol. Vinha um espanhol. E esse espanhol que estava correndo atrás, estava chegando pertinho da linha de chegada. O queniano, achando que o problema era só o espanhol, diminuiu a marcha. E veio por fora um outro que percebeu que o queniano diminuiu a marcha. Um outro por fora aumentou o passo. E o queniano não viu, que ele estava preocupado só com o espanhol. E o outro vindo por fora. O espanhol entendeu que o queniano diminuiu. E ele tocou, correu até chegar bem pertinho, tocou no ombro do queniano e mostrou. Não acabou não, olha lá. Aí o queniano apertou o passe e ganhou. Mas ia perder. Assim que ele passou a linha de chegada, ele já olha para trás e cumprimenta o espanhol agradecendo. Tudo bem. Daqui a pouco, chove de repórter para falar com o espanhol. O que foi aquilo? Por que você fez aquilo? O espanhol ficou meio confuso. O que eu fiz? Fiz nada. Na cabeça dele, a atitude dele fazia parte da educação que ele recebeu. Não tinha nada de errado ali, não tinha nada de... Vocês estão entendendo? Para ele era normal ajudar uma pessoa nessa situação. Aí os caras falaram assim, não, mas você deixou o cara ganhar. Não, ele já vinha ganhando fazia tempo. Eu não deixei ninguém ganhar. Ele estava ganhando. Ele não percebeu, né, que tinha mais gente querendo ganhar e achou que era só eu que seria a ameaça imediata, né? Mas alguém vinha por fora ali, e se ele não presta atenção, ele perdia. Eu só dei um toque nele para ele entender que, poxa, correu até agora, estava ganhando, por que vai diminuir a marcha? Não acabou. Era só isso que eu queria que ele entendesse. E os caras ficaram insistindo com o menino. Não, mas por quê? Insistiram tanto. E ele acabou falando o que realmente motivou ele a fazer aquilo. Era do fundo do coração dele. Tá bom, vocês querem saber por que realmente eu fiz isso? O que ele ia falar para minha mãe? Que ensinamento lindo que essa mulher deu para esse menino. Ele ia ficar com vergonha da mãe dele. Minha mãe me ensinou a fazer as coisas certas. Adiantava ganhar, que gosto ia ter essa vitória. Minha mãe sempre ensinou a fazer o certo. Vocês estão vendo uma mulher? O que ela consegue quando ela está na bênção de Deus? Que coisa linda, irmão. Ela pode já deixar até esse mundo, mas todo o ensinamento segue, é eterno. E esse homem vai passar para os filhos e assim vai. Quanta coisa linda, quanta coisa bonita Deus faz através de uma mulher. Não é verdade? Muito bem. 1 Pedro 3:1. Toda mulher que lê esse versículo torce o nariz. É
Leitinho? Outro! Que beleza isso aqui, hein? Muito gostoso. Eu achei que eu ia comer bolo, não papel. Não, papel é pra depois que você comer o bolo. Se quiser comer também. Que beleza. Então hoje vocês vão comer o bolo com Miguel assou? A palavra tá maravilhosa. Vamos ver o bolo agora. Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Ó, gente, já sirvo pra se casar. quiserem, vem aqui na casa do Dani. Não tem farinha de trigo. Pega de cima. Certeza que vai comer. A tia tá vendo. Brincadeira, Lucimar. Olha o seu pensamento também. Fran. Ela falou assim, se eu segurar pra você, pegou por baixo, começou a queimar a mão dela. Tá bom, Lele. Bolo aí? Tá top. Bolo de mandioca. Tá bom aí, Fran? Tá bom, Cris? Tá top, Cris. Vai farinha, né, filho? Não. Todo mundo se serviu? Especulei. Ninguém? A fã. Agora vamos comer a palavra desse. Tá ao vivo aqui agora. Depois da receita. Tá ao vivo. Vou dar a receita ao vivo. Ela gosta de fazer bolo e eu gosto de comer. Ó, tá ao vivo. O povo tá assistindo. Ó, quem querer, quem tá aqui sentado aqui? Vou pôr aqui. Dá a receita ao vivo aí, que o povo tá tudo assistindo. 4 xícaras de mandioca que você pode triturar no liquidificador. Ai, meu tudo. 3 ovos. 1 colher de margarina. Leite condensado, não precisa ser a caixinha inteira. Vai de meia caixinha a 3/4 da caixinha. 1 colher de fermento pó royal. 200 gramas de queijo mussarela ralado. Você congela ele antes de triturar no liquidificador. É mais fácil. Triturar separado, não é tudo separado. Aí junta tudo. Leite, coco ralado. 200 gramas de coco ralado. Aquele pacotinho, se quiser ralar, vai ficar melhor ainda, né? Aquele em fruta, dá pra fazer também. Mas a gente é preguiçoso, compramos um saquinho, né, Léo? Já tinha muita coisa pra fazer, Ah, você tá falando O que de... mais? O leite. Donizete, o leite. O leite você vai colocando, mas não põe muito não, porque não pode ficar muito líquido. O que é isso assim? Misturando, né? Ah, tá. Aí ele fica mais ou menos entre, né, uma massa úmida e tal. E aí sim, aí você põe na assadeira, põe pra assar. Assa. Ah, 1 copo de açúcar só. Não é pra ficar doce, não pra pegar essa liga da parte queimadinha que fica aí no bolo. Só isso. Bom, né? Lucimar com casar de novo. Ó, não. Não, varão. Agora não. Pode casar de novo com o Miguel de novo. Ah, comigo pode. Quer mais do café? Alguém quer mais café? Obrigado. Vamos aqui. Muito bem. 1 Pedro 3:1. Muitas mulheres, quando lê esse versículo, torcem o nariz. Ó, na sua Bíblia. Já tá. Já para rasgar. A foto até hoje. Eu tô falando aqui de nariz, não torce não. Não torce, não? Não consegue. 1 Pedro 3, olha, se a gente fosse lá fora, ia ter que correr pra dentro. Não tem ninguém rebelde. Não, imagina. Parece como calçar essa porta. 1 Pedro 3:1. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas
cada uma ao seu próprio marido. Amém? Amém. Para que, se ele ainda não obedece a palavra, quando fala ainda é porque lá na frente vai obedecer. Ah, então tá bom. Seja ganho sem palavra alguma. O que ele está querendo dizer aqui é que, por mais que você fale alguma coisa para alguém, o exemplo, a atitude, fala mais. Tem um ditado que diz assim: as palavras orientam, as palavras conduzem, porém os exemplos arrastam. Não é? Onde você está? Ó, não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. Aí o homem está vendo que a mulher está indo na igreja, está tendo um outro tipo de comportamento diferente do que ela tinha antes. Aí ele começa a fazer o que? Versículo 2. Ao observar, o homem observa muito a mulher. Muito. Ao observar o comportamento, não é ouvir as palavras. Está vendo como é que é as coisas? O comportamento é que fala mais alto que as suas palavras. Não adianta você falar para o seu marido: ah, Jesus é bom, a Bíblia ensina isso, aquilo, e fazer as coisas contrárias ao que você está falando. Não adianta. Você tem que ter uma conduta que essa conduta vai falar, vai pregar. O seu modo de ser, de agir. Não é isso? Então, ó, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, né, eles vão ser ganhos, sem palavra alguma. Amém? Aí ele vai falando aqui, né, sobre isso. E no versículo 1, quando fala estejam sujeitas ao próprio marido, as mulheres leem isso de um jeito que acha que está dizendo assim, que a mulher ela é inferior ao homem. Não. Sujeita ao seu próprio marido. Você deve alguma coisa para o seu marido, não é para todo homem. Não é uma questão de submissão ao homem por ele ser macho e você ser fêmea. Não é isso, é submissão, sujeita ao seu marido. As feministas falam: não, mulher não tem que baixar a cabeça para homem. Não é isso que a Bíblia está falando. Ela está falando de um casal, alguém que tem um relacionamento e um compromisso. Por exemplo, quando você vai trabalhar, existe um acordo. Você vai fazer uma entrevista, a empresa vai perguntar para você se o que ela propõe te interessa. Ó, aqui o salário é tal, aqui tem convênio, ó, nós temos isso, isso e isso. É uma proposta. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente aceita o emprego ou não. E em contrapartida, eles aceitam a gente ou não, numa entrevista de emprego. Correto? Certo. Num casamento é parecido. O homem, ele vai ter responsabilidades a cumprir e também vai ter direitos a cobrar. A empresa ela tem procedimentos que ela vai cobrar da gente. Ó, aqui não pode chegar atrasado. Tá entendendo? Você tem que trabalhar com o seu uniforme. Você tem que vestir os EPIs. Se a gente te dá o EPI, você tem que usar. Se você não usa, se machuca, é problema para a empresa. Num casamento, é o mesmo caso. Você tem um compromisso com aquele homem tem um compromisso com você. Os outros homens e as outras mulheres não têm compromisso. Então, quando fala mulher, seja sujeita ao seu marido, esquece a parte que a turma fala de machismo. Não é isso.
O marido, ele não consegue administrar um lar sem a ajuda da mulher. Não tem como, gente. Primeira coisa que você tem que entender num casamento é uma sociedade. Então, vocês precisam entender o que nós podemos fazer dentro do casamento que vai ser bom para todos. Por exemplo, uma vez um amigo meu do trabalho chegou em mim lá na hora da janta, lá na empresa que eu trabalhava, né? Eu prestava serviço de segurança numa fábrica, a gente foi jantar. Aí ele veio: Miguel do céu, eu vi você e sua esposa lá no calçadão, no fim de semana. Ah, menino, que coisa linda. Eu falei: o quê? Ah, você de mãozinha dada com ela é uma coisa linda. Achei lindo. Falei: que bom que você achou lindo. Mas não é não, irmão, se eu soltar ela compra tudo. Ela sabe que é brincadeira. Por que eu estou contando essa brincadeira? Brincadeira. É o contrário, né? Eu estou de mãozinha dada com ela, porque se ela soltar, eu compro tudo. O que acontece é o seguinte: sempre vai ter alguém ali no casamento que é a pessoa mais indicada para alguma coisa. Então, ou ele ou ela são bons de controlar dinheiro. Então o dinheiro vai para a mão de quem? De quem é a mão aberta? Não. Pega a sua bênção, irmão. Segura a sua bênção, irmão. A gente tava quietinho, ó. Mas não é o contrário, não era pra mulher ser gastona e o homem. Mas eu conheço casal que os dois são ruins de dinheiro. Os dois. Eu conheci uma menina que no dia do pagamento do marido dela, olha que loucura. Ele trabalhava numa loja e quando estava dando a hora dele ir embora, ela ia lá no serviço. Ela nunca ia, mas nesse dia ela ia, o dia do pagamento. Antigamente tinha esse negócio de depositar na conta. Você recebia em dinheiro, né? E ela ficava na porta da loja para quando ele saísse, ela tomar o dinheiro. Porque se deixasse com ele, não chegava em casa com o salário inteiro. Ele fala pra ele até hoje, a mulher dele quando ele vai comprar uma coisa, mas ele também precisa, a mulher dele precisa de dinheiro, só o necessário. Aí gasta, compra, porque até o que não deve, e depois fica faltando as coisas que não tem. Gasta dinheiro naquilo que não compra. Só que o rei também tem esse problema, ele também, o pastor fala, o rei, se ele puder, ele tem dinheiro, ele tem um coração, né, pastor, do rei. Se eu não puxar, filha, não consegue dar. E todo mundo fala assim, é nada, é a mulher, porque a mulher pode andar assim, porque a mulher. E aqui é o contrário, ele é assim, gastão. Mas é assim, quando um é gastão, eu já coloco as coisas certas. Pode ver que no casal, se o marido é dorminhoco, a mulher não é. Se a mulher é dorminhoca, o marido não é. Por quê? Porque se os dois dormirem, não vai trabalhar nunca. Se a mulher for gastona, Deus abençoe que o marido segura um pouco. Se o marido é gastão, a mulher vai segurar um pouco. Senão, por quê? Os dois vão entrar em contradição. Aí eu lá no fim do mês vai pagar o quê? Não tem nada. E eu lá em casa, você para gastar, eu vou dizer, tem que convencer. Tem que convencer que eu vou precisar, porque senão não dá. Só que, de vez em quando, ela se arrepende, viu? Agora eu não, eu analiso bem. Tem que da Mena aqui do Paraguai pesava 10 quilos. Como você não É mesmo. Esse aqui, ó. Queria que. Ó, Cris, ele queria aquele relógio lá que. Como é o nome daquele relógio? É, um relógio aí moderno que eu não sei falar o nome, né? Tava andando com sapatão. Aí, não, mas porque eu quero, é meu sonho, o que eu fiz? Eu fui lá, comprei o tênis que tava precisando antes de ele comprar o relógio. Isso. Irmãos, é maravilhoso. Sabe o que eu aprendi muito aqui? Eu era o tipo de pessoa
ó, ele quando me conheceu, na casa do meu pai sempre teve muita fartura, sabe? Então na casa do meu pai nunca teve isso, de você comer um bife só. E minha mãe teve 6 filhos, entendeu? Meu pai sempre teve, hoje não, mas ele teve antigamente uma vida estabilizada. E eu, pra comer, eu não consigo fazer isso daqui. Certo. Eles me conhecem, eles sabe? Se for pra mim fazer um pouquinho, eu não faço. Entendi. Aí, quando eu comecei com ele, se não tivesse carne na minha geladeira e tivesse legumes, eu tava passando fome, porque não tinha carne, mas tinha um legume. Eu não entendia isso daí. Vou explicar, se não tivesse, não era 1 quilo no congelador, tinha que ter uns 8. Então não era pra comer, era pra ter visão. Eu sou desse jeito, ela tem que ter comigo, eu gosto de ter fartura na geladeira, só que eu tenho uma coisa pra contar. Eu trabalhava no açougue, passei uma fase que eu não podia comer o bife. Até Deus usou um irmão que na igreja falou pra mim, ó, tem um irmão aqui, ó, ele tá trabalhando no meio da carne e não tem condição de comer o bife, tá falando difícil. Falou assim, Deus tá falando que vai te colocar, vai chegar o dia, você não sabe o que você vai querer comer. Acontece isso toda semana no horário, ela fala, o que você vai comer hoje? E eu lembro da palavra do Senhor, que o Senhor falou comigo, entendeu? Então eu falo pra ela, às vezes a carne chega bonita, eu vou lá, corte sem ela ver, na tela da carne. Aí, Miguel, sabe o que aconteceu uma vez? Eu comprava carne dos torresãos que tinha açougue na fazenda lá. Eu pegava de 8 a 12 quilos de carne, vai vendo? E nós aqui, enchendo a cara, eu deixei a carne pra baixo, estragou tudo. E sabe qual que era a carne? Só a carne boa, contra filé, no ar, só carne isso. Era só isso que eu queria comer. Estragou tudo, eu tive que levar pros cachorros da chácara da minha irmã comer. Aí ele sempre vinha e falava assim pra mim, velho, presta atenção, vocês não precisam de muito pra viver. Vocês não precisam de muito pra viver. Então, tipo assim, você vai passando ao tempo, você vai adquirindo uma idade e realmente você para e pensa, você não precisa de muito pra viver. Você não precisa esbanjar pra você viver. Entendeu? Porque antes, se não tivesse esbanjando, eu tava pra ele, ele falava assim, você tá passando fome. Eu falava, não, mas tem que ter. Entendeu? Hoje, se eu falar assim, eu tenho 1 quilo de carne, eu tenho 1 quilo, mas esbanjando, que nem eu fazia de ter 8 a 12 quilos, entendeu? Tinha um cara que ele era tão bom e de era uma vaca. coisa que eu era apegada, eu era apegada naquilo ali, eu tinha que ver, eu tinha que olhar. O cara, se não dormir. Pra mim, se não dormir. É verdade, eu ficava perturbando ali, ó. A goteira. A gente entender que o básico é o necessário, né? Aí você vê assim que quando você aceita Jesus, você vai pra Deus, começa a ter amizade com outros, depois você fala, nossa, como a gente A pastora sempre fala lá na casa dela para as crianças, menos é mais, hein? Eu não entendo nada quando ela fala, a molecada baixa a cabeça. Maneirar, tá muito. A matemática, menos é mais, mais é menos. Tinha um cara tão bom de vaca, mas tão bom de vaca, que ele foi arrumar um tempo. E antes dele subir, a mulher falou assim, eu estou indo fazer o almoço, quantos ovos eu frito? Ele falou, quantos ovos? Só tem você. 2, conversa de ovo. Aí ele subiu. E a mulher foi fazer o almoço. Aí quando ele tá lá arrumando lá, mexendo lá no telhado, ele escorregou. Quando ele escorregou, ele ia caindo e ele ia passando no vitrô da cozinha e gritou, frita um só! Nossa, Miguel. Também não. Mostra a cara dela. Também não entendeu. Quem que entendeu? Ele era muito mão de vaca. Como ele viu que ele ia se machucar, estourar tudo e iam levar ele para o hospital, ele ia comer outro ovo. Então, para não desperdiçar, frita um só. Nossa, que ridículo. É piada, gente. Olha, eu quando descobri, eu gosto de esbanjar. Ela, se ela fritar deve ser 3 ovos pra mim, eu nem como. Fala, olha, é ovo, ela vai dar ovo, é 3 pra mim, 4 pra mim. Pra mim é 2, 3 ovos, é bom. Eu também, eu não. O povo aqui traduzindo, é glutão. Agora vamos ver o poder da mulher. Nós estamos na mulher com a bênção, tá? Aquela mulher sem a bênção nós já falamos. Olha o poder da mulher
se ela tem o poder só na parte influência de comportamento do homem, ou se avança um pouquinho mais. Avança um pouquinho. Olha que doido isso aqui. Aqui nós estamos em 1 Pedro 3, não estamos? Olha só o que diz o versículo 7. 1 Pedro 3, 7. Versículo 7, irmãos. Maridos, agora a paulada. Nosso nome. A paulada é para os homens. Isso mesmo, já estava muito. Maridos, vocês, tá entendendo? Vocês, igualmente, vivam a vida comum do lar. Vida comum do lar. Como assim? Vida comum do lar. Irmão, antes de casar, não tinha nada de comum. Cada dia era uma história. Cada dia uma emoção diferente. Você era solteiro? Eu quero ir para lá. Sei. Agora eu quero ir para lá. Vai. Eu quero ir para lá, mas eu quero ficar até tarde. Fica. Oxi. E vai pra cá, e vai pra lá, e sobe, e desce, e fica 3 dias lá, e vem 2 dias pra cá. É uma maravilha. Parabéns. Agora você casou, irmão. Agora tá falando pra você viver vida comum. Se você falar pra mulher assim, eu vou lá, vai aonde? Com quem? Quando? Que hora você chega? Eu vou falar, você vai almoçar ou não vai? É 15 perguntas. Se o homem fosse aprontar e passar do comum, sabe quando o homem toma banho e faz a barba? A mulher só tá aqui, ó. Tá mexendo o arroz e não a mulher. Bom, por enquanto ele toma banho igual todo dia. Até aí, sem novidade. Daqui a pouco, olha aqui, olhando lá, mexe no feijão, faz a barba. Por enquanto tá fazendo a barba como todo dia. Beleza. Vai fritar as coisas e olha lá. Daqui a pouco dá-lhe perfume. Pá! Pá! Joga o perfume e entra embaixo. A mulher já foi a mão na cintura e falou: O que você. O que você. Foi pescar. Mas pra que tanto perfume assim? Eu não tô te entendendo. Onde você vai? Dependendo da roupa. Por que você vestiu essa roupa? Vai sujar lá. Onde você tá? Ô pastor, lembra, você só vai dar um orçamento mesmo, Reginaldo? Tem certeza? Puro gordo. Eu vou, mas pra voltar é longe. Nunca mais voltar. Gente, não adianta. É a vida comum do lar. Eu tinha aqui lá em Promissão, um colega meu casou, eu fui na casa dele e chamei ele. Veio ele e a mulher. Eu tinha acabado de casar, faz uma semana. Fulano! Veio ele e a mulher. Eu não chamei o casal. Ela veio, ela quer saber quem tá aí, o que ele quer com meu marido, sem falar nada, só veio. Vigiando nossa conversa. Sabe aquelas visitas vigiadas? Obrigada, estava quase descarregando. Daqui a pouco, eu falei assim: Fulano, vamos em tal lugar assim, assim. Ele falou: vamos. Quando ele falou vamos, a mulher ficou assim: vai voltar aqui, ó. Nem foi. Aí ele ficou sem graça, né? Por quê? Ué, você sabe se você vai vir almoçar? Não vai vir almoçar? Daí você vai. Gente do céu. Não é mais o mesmo amigo, mudou. Agora vamos ver se a mulher entra em alguma outra parte na vida do homem. Vamos ver se ela avança. Olha só o poder da mulher na vida do homem, gente. Muito bem. Comum do lar, não é isso que nós lemos? Viva a vida comum do lar com discernimento. É esse o problema. O homem não tem esse poder. Você tem que olhar as coisas e entender o que está acontecendo, irmão. Quando ele chega para a mulher, ela está quieta, ele fala assim: o que você tem? O que ela fala? Nada. O que o besta faz? Acredita? Ou não, fala logo. Não tem nada, tá tudo bem, né? Olha para a cara dela, você tem que discernir, irmão. Ela tá com a mesma cara de sempre? Será que não tem nada, irmão? Tem que ter discernimento. Tá entendendo?
Você tá, o homem está assistindo televisão. De repente a mulher vai lavar a louça. Bate, não sei o que, bate, não sei o que. Tá lavando louça ou tá quebrando, martelando no armário? É o contrário, é que ele faz isso. Fugir da aparência do mal. Ó, discernimento, você tem que... Tem um negócio que eu aprendi na área da segurança. Se o John estivesse aqui, ele ia... Tá aqui na live. O John tá aí? Tá. Que legal. John, uma coisa que ensina na área de segurança, quando vai dar treinamento de socorrismo, né? Prestar primeiro socorro. Eles dizem o seguinte: você vai chegar numa situação da ocorrência, você tem que entender a cinemática do trauma. O que é a cinemática do trauma? Você tem que entender o que aconteceu para saber como que você pode ajudar, porque às vezes você vai ajudar a ser pior. Então, por exemplo, tem uma pessoa caída no chão, tem uma porta do armário aberta, tem um banquinho ali, e a pessoa está desmaiada no chão. E do lado dela tem um pote aberto de açúcar caído. Aí você vai entender a cinemática. Pegou o banquinho, porque a mulher baixinha, tá dizendo, pegou o banquinho, foi pegar o açúcar, desequilibrou, caiu, bateu a cabeça, desacordou. Então é uma situação que eu preciso atender olhando para esse trauma, esse tipo de trauma. Por quê? Porque de repente eu chego numa situação que a pessoa está segurando um fio. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Onde que vai esse fio? Então eu não posso relar porque eu vou levar choque. Eu desligo e atendo. E assim vai. Pode ter tratado a coluna e pode piorar o trauma. Então, na hora de atender, você tem que saber o que aconteceu, entender a cinemática, né, do trauma, para saber socorrer. Muito bem. O homem chega em casa, ele tem que entender a cinemática do trauma. O bichinho não está cantando, o passarinho. Aqui, Daniel. O passarinho não está cantando. A mulher está dentro de casa, o passarinho não está cantando. Chama o cachorro não pode receber no portão. Tinha uma música do Roberto Carlos que ele falava assim: meu cachorro me sorriu latindo. Já pensou o cachorro? Au, au, ha, ha, au, au, ha, ha, né? Porque ele estava querendo dizer que estava sendo bem recebido, né? Então o homem tem que ter discernimento, entender o que está acontecendo. Se ela está brava, se ela não está brava. Agora, por que tem que fazer isso? Olha que Pedro está falando, o poder da mulher na vida do marido. Olha a situação, vamos ver até onde avança. Vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa. Irmãos, eu estou lendo aqui para os homens, só vai piorando, só vai apertando. Esse versículo aqui só vai dando paulada. Vamos lá. Pede para dar honra para a esposa. A palavra honra no hebraico, no original, ela é kavod. Kavod deriva de uma outra palavra hebraica que no original é kaved. Kaved significa peso. Quando eu dou honra para uma pessoa, eu estou dizendo que ela tem peso na minha vida. Ela não é qualquer um. Sua esposa não é qualquer um. Sabe quando a mãe fala para o filho: eu não sou um dos seus... Mas não fala assim, né? Bonitinho, né? Não. Eu não sou um dos seus amiguinhos. Ela fala: eu não sou um daqueles vagabundos que você sai, não. Não é? A mulher, quando vai falar com o marido: eu não sou um daquelas siricaitas da sua empresa lá que você trabalha com você. Ela exige tratamento diferente. Está entendendo? Então eu tenho que entender que aquela pessoa, no caso aqui, está falando do homem para a mulher. Tem que entender isso. Às vezes dá ensinamento que vale para os dois, às vezes dá ensinamento que vale só para a mulher. Agora há pouco a gente aprendeu que a mulher edifica a casa, não é o homem. Então essa área é dela. A casa é dela, irmão. Não é sua, não. Você já parou para pensar que você compra uma casa e a casa é dela? Você paga a casa, pode pagar, mas é dela. E quando eu falo que é dela, é dela. Se for construir, tem que levar ela para ver o que é. Fala, Deus, fala, Deus.
Imagina, tá construindo a casa, ela fala, eu quero assim. Vira as costas, o pedreiro faz ao contrário, o marido fala, não vou gastar dinheiro. Irmão, ela vai ser a vida inteira falando, ó, não era assim que eu queria. A goteira. Tá entendendo? Muito bem. Então, tem assunto que é específico. Aqui está dizendo que o marido tem que dar honra para a mulher. Tem que tratar ela diferente. Ela tem que ter peso na sua vida. Peso em tudo. O dinheiro não é seu. Dinheiro é de quem? Nosso. É mesmo? É nosso? É vosso. Tá moendo tudo aqui. Na hora que tá o dinheiro é dos dois. Aí fica abre e fecha, abre e fecha. Uma vez eu estava conversando com a minha esposa. Eu falei assim, ó, vamos esperar o fundo de garantia ter um dinheiro bom, que a gente entra para amortizar a prestação da casa. Aí ela falou, vamos. Eu falei, e o seu fundo? O que tem no fundo? O meu é meu. O seu é nosso. Tem o sobrinho dela. É meu sobrinho. Tem o meu sobrinho. É meu sobrinho. Não é assim? Eu vou falar do sobrinho dela para alguém, eu tenho que falar assim, o meu sobrinho, mas eu estou falando do sobrinho dela, o meu sobrinho, quando ela vai falar do meu sobrinho, o sobrinho do meu esposo. Vocês estão entendendo? Quando a mulher vai falar pro filho, sua avó, que avó que está falando? Do esposo. A mãe dela. Ah. Quando vai falar da outra avó, a mãe do seu pai. Fala, Deus! Fala, Deus! É assim que funciona. Eu falo avó. Você é uma exceção em tudo, irmão. Fica tranquila. Então vamos lá. Olha a continuação. Ó, só vai avançando, não é? Não terminou o versículo não, é só bordoado. Vamos lá. Miguel, quando você chega em casa, mas tá todo dia nervosa. Você vai ter que orar muito, jejum, oração. É o que o rei falou, fugir da coisa. Ai, meu Deus. As mulheres odeiam esse versículo aqui, ó. Dando honra à esposa, presta atenção. Como um vaso mais por frágil. Ser a parte mais frágil. Ela tá como um vaso mais frágil. Isso, vaso mais frágil. Então vamos lá. As feministas leem isso aqui e falam assim, não existe isso, a mulher não é menor que o homem, nada. A mulher não é mais frágil. O que é isso, sexo frágil? Isso não existe, não sei o que, não sei o que. Agora há pouco, ele pediu para dar para a mulher o quê? Honrar. Como que a gente lida com um vaso que quebra fácil? Cata aqui, leva para lá. Imagina um vaso de cristal. A gente vai com o maior cuidado para não quebrar. É esse tipo de honra. Você fala alto com as suas negras, mas com a sua esposa não. Eu não sou uma das suas negras. Que negra? Quantas negras ele tem? Nenhuma, só tem você. Isso. Você não é meu pai. E assim vai. Então o homem vai tratar a mulher com honra, lembrando, porque o homem esquece, irmão. Ele chega da rua, ele falou com um monte de gente, ele falou com várias pessoas. Quando ele chega em casa, ele ainda está com o pensamento lá de fora. E fala com a mulher como se estivesse falando com o mundo. Não, quando ele chega, ele não quer conversa. Aí a mulher quer conversar tudo que passou da hora que ele saiu, até a hora que ele chegou. Exatamente. E ele deixou de ele entrar dentro de casa. Exatamente. Por quê? É totalmente diferente. Porque a mulher, a ciência descobriu que o homem não precisa mais do que 3.000 palavras para falar por dia. E a mulher? A mulher é 6.000. Tá entendendo, pastor? Quando a mulher falar assim, ó, eu quero trabalhar fora, deixa, irmão. Pede pra ela ir mesmo. Porque quando ela chegar em casa, falta só 3.000. Agora, se a mulher não trabalha, você chega em casa, ela tá zerada, tá com 6.000 pra falar. Você nem entra dentro de casa. Você gastou 3.000,
E tá lá, não tem mais nada para você falar. E ela fica, você não vai falar nada? Ela tem as 6 mil delas zeradinhas, sem gastar nenhuma. Fala com você e quer ouvir de você, mas você não quer falar. Você já gastou. Olha que situação. Então, vamos ver por que a Bíblia... Ó, a Bíblia não obriga não, tá? Está pedindo para o homem fazer isso com a esposa, mas não está obrigando o homem a fazer isso com a esposa. É um conselho. Mas tem consequências se você não fizer. Ó, por ser a parte mais frágil e por ser, ai meu Deus, co-herdeira da mesma graça da vida. Irmão, você sabe o que é uma co-herdeira? Você tem o herdeiro e você tem o co-herdeiro. Tudo que esse herdeiro tem direito, o co-herdeiro tem direito. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que Cristo tem direito de Deus, por ser filho de Deus, nós temos direito igual ao direito de Jesus, que Jesus tem com Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus vai nos tratar como trataria Jesus, porque somos co-herdeiros em Cristo. Olha o que você alcança diante de Deus. Agora tem um problema. A mulher é co-herdeira com o marido. Co-herdeira do quê? Da graça de Deus. A graça de Deus vai vir na vida do marido se ele tratar a mulher com respeito, honra e como se ela fosse o vaso mais caro e mais delicado e mais precioso da vida dele. Tem que colocar uma redoma de Vai brincando, irmão. Aqui, ó. Olha o que ele está falando, Pedro. Pedro não terminou ainda não, irmão. É para o marido isso aqui, tá? Agindo assim, assim como as vossas orações, ou as orações de vocês, quando impedida, fala né? vocês, quem que falou no começo aqui? Está falando com quem aqui? O Pedro. Com quem ele está falando? Com os maridos. A oração de vocês, maridos... Não ser interrompido, né? Hã? Para não ser impedidas, né? Não serão interrompidas. Então, se tratar a mulher como está escrevendo aqui, quando você orar, Deus vai ouvir. E se não tratar? Não vai ouvir. Pode morrer de orar, irmão. Brigou, então for orar, pode esquecer. O céu tá de bronca. Você já forte. Uma mulher com raiva? Eu conheço uma senhora que ela tinha o costume de orar toda madrugada. Uma senhora muito bacana, muito abençoada. Não é você, não. Não é você. Tudo ele usa eu. Não é você. Acabei de falar. E não é piada isso que eu vou falar, tá? Aconteceu. Bom, como ela estava acostumada a orar todo dia de madrugada, ela tinha brigado com o marido, mas não ia deixar de orar por causa disso. O problema é que todas as vezes que ela orava, ela também colocava o marido nas orações. E nesses horários que ela estava orando, o marido estava dormindo, estava do lado ali. E na hora de orar pelo marido, com a raiva que ela estava, a oração dela foi muito sincera. Ela disse: Senhor, abençoe esse maldito que está aqui. Rapaz. Ela estava com raiva. Tá entendendo, mano? Como é que você ora por alguém que você está com raiva? Então. Mas não pode ficar sem orar. Pastor, eu não vou orar pra ele não. Se o senhor quiser orar, você pode orar no pé, não era, pastor? Jesus até disse o dia assim. que ela me chamou, ela falou assim pra mim, esperou falar. Depois que eu falei, ela me puxou, falou assim pra mim: tá, vem cá. Você ora pra você? Eu falei: eu oro pra ele, eu queria salvar ele. Ela falou: quem é você pra querer salvar ele? Você não vai salvar ele, você tem que orar pra você mudar. Aí eu falei: então ora vocês pra ele, não, agora eu vou orar pra mim. Nossa. Aí foi onde eu comecei a pedir mudança pra mim, porque eu pedia pra ele, que eu não queria ele na vida dele tal. Só que eu não entendia. Entendeu? É você que ajuda a mudar. Aí foi quando eles me pegaram e aqui em mim, e foi onde eu escrevi. Eu agradeço primeiramente a Deus, mas agradeço a eles por ter entrado na minha vida. Amém. Porque se não tivesse entrado, eu não sei
O que seria de mim, eu e ele hoje, uma filha hoje? Tá vendo? Entendeu? Quando ela orou para mudar ela mudou e eu percebi a mudança nela onde que eu fiz. Mas por que ela? Hoje em dia, o que acontece? É o que eu falo para eles. Eu escuto muita gente de outra igreja que não tem o entendimento e quem está ali não tem o que a gente tem com eles. Amém. Aí você fica assim, nossa, eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo que está errado? Que está errado, porque esse jeito que os outros me falam. Porque o que eles fazem, eu não tenho nem meu pai. Tá vendo? E por que o conselho da pastora foi esse? Porque nós lemos lá fora, antes de entrar, que ele quer agradar, né, o marido quer agradar a esposa. Para agradar a esposa, se ela for cada vez mais uma mulher de Deus, ele vai querer ser para agradar ela. Então você muda ele nesse sentido. Ele, para te agradar, vai buscar o caminho do Senhor. Não é? Agora, olha só que interessante. Nós estamos sempre falando e falando e falando, e quando é na prática, a gente sempre fica com o pé atrás para fazer as coisas. Então imagina o seguinte, Jesus disse assim, vocês já ouviram o que foi dito. Quando ele disse isso, ele estava se referindo aos ensinamentos antigos que os judeus recebiam desde criança. Os judeus, se você pegar o Salmo 109, você vai pegando alguns salmos, dá medo. Salmo 103, você vai lendo. Tem umas coisas ditas ali, muito forte. Pede para pegar os filhos dos inimigos e bater com a cabeça deles na rocha para matar. Eles eram ensinados desde criança a odiar o inimigo. Jesus vem e diz, ouvistes o que foi dito. Ama teu próximo e odeia seu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos. Ore pelos seus inimigos. Uma vez, é assim, irmãos, Jesus falando para você orar pelo inimigo, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então vamos lá. Se eu com raiva da pessoa vou orar para a pessoa, eu estou com raiva. Eu não quero o bem dessa pessoa. E como é que eu peço para Deus sobre a pessoa? Eu não consigo pedir para Deus fazer mal para a pessoa. Ela é minha inimiga. Então eu vou ser obrigado a pedir para Deus fazer o bem para a pessoa. Porque é isso que Deus faz, o bem. Só que você não faz isso, você não ora. Eu tive uma experiência de um caboclo que ficava na minha bota e eu vi que ele se declarava meu inimigo. E aí eu li lá orar pelos seus inimigos. Eu pensei, eu não considero ele um inimigo, mas ele me coloca nessa condição. Bom, já que ele me coloca nessa condição, então eu vou orar a Deus para abençoar a vida dele, para Deus, cuidar dele. Comecei a orar por ele. Lembrando, ele se colocava como meu inimigo e eu não gostava dele. Comecei a orar por ele, orar por ele, orar por ele. E daqui a pouco eu começo a gostar dele. Só de orar por ele. Olha o que Deus quebra. Deus quebra. Você querer a amizade de alguém que te odeia, só porque você orou por ele. Esse Deus faz isso. E aí o que acontece? Quando você paga mal por mal, a pessoa fez mal, você dá um mal em troca. Isso é uma guerra que não acaba nunca. Jesus ensina assim, pagai o mal com o bem. E ele fala o que acontece se você fizer isso. Fazendo assim, amontoarás brasas vivas, imagina um carvão aceso. Amontoarás brasas vivas na cabeça do teu inimigo. Como é que funciona na prática essa metáfora? Eu faço um bem para quem me fez mal. Um bem. Pego uma brasa acesa, boto na cabeça dele e fica queimando. Eu faço de novo outro bem para quem me fez mal. A mesma pessoa. Pega uma brasa viva, coloca na cabeça dele. Agora é duas brasas vivas. E fica queimando. Eu vou fazendo bem, aquilo vai queimando. Eu vou fazendo bem, aquilo vai queimando. Como que significa a parte de queimar? Ele fica assim. Meu Deus do céu. Fulano, eu fiz mal para ele, ele fica fazendo bem para mim, eu não estou entendendo. Aquilo machuca, machuca. Como ele te odeia, ele não quer ficar te devendo. Para
ficar quites, o que ele vai fazer com você? Para ficar quites. Não quer te dever. Você fez um bem, o que ele vai fazer? Ele quer ficar quites. Olha que lindo. E depois que ele ficar quites, como ele te odeia, ele vai sumir da sua frente. Senão, corre o risco de fazer outro bem para ele. Ele não quer. Olha que loucura! Então vamos trazer esse ambiente para dentro de casa? O marido magoou a esposa. Agora vai fazer um bem para ele. Será que vai dar certo? Será que ele vai se sentir mal? Vai. Eu estava conversando com um senhor que traía a esposa muito tempo. E aí eu conversei com ele sobre isso. Bem, mal, bem. E aí eu falei, olha, quando alguém faz um bem pra gente, e a gente está fazendo mal para essa pessoa, a gente fica muito mal. E a gente quer consertar isso. Aí na hora ele já fez o link, né? Falei, meu Deus do céu. Quando eu faço minhas passadas, né? Minhas aventuras, aí a mulher vem com comida quentinha, saborosa, põe no prato, dá vontade de contar para ela as coisas que eu estou fazendo. No jogo frito do quê? Ele quer contar por quê. A mãe é brava. Meu irmão, já entendeu o recado. Você gostou? Ela já deu a letra. Já. Virou ovo fervendo. Que situação. Gente, eu nunca vou ter um círculo de amizade mais próxima com alguém que trai a esposa. Mas jamais. Se eu souber, é lógico. Deliberadamente fazer amizade com alguém que trai a esposa, eu não faço. Por quê? Por que não? Só se ele não souber. Não é por causa dele me contaminar, não é isso? Eu tenho um vendedor lá que é sem graça, né? Tá gravando. Na hora que ele começa a falar umas coisinhas sem graça, eu já corto o assunto, eu isoro mesmo, ele percebeu, nunca mais tem graça. Não falo. Ele gosta de, sabe, o cara querer se aparecer. Eu corto o assunto que é pra ele ver que eu não gosto mesmo. Mas sabe por que eu não faço amizade? Eu não quero ter amizade com esse tipo de pessoa? Porque pensa, gente, aquela mulher é a mulher que lava as cuecas dele. E ele trai ela. Como é que eu vou acreditar num homem desse como meu amigo? Vai me trair assim, ó. E o cara é... O cara é... Se o cara tiver a cabeça fraca, acaba arrastando ele junto. O cara que faz coisa errada, ele quer se engrandecer ainda, quer mostrar. Você já chegou lá, você tava lá e falou assim, mas esse cara tinha uma cara que era tranqueira nos dedos. Eu falei assim, enganou, viu? Miguel, é o caso do comunhão, tem a luz com as trevas, uma luz de trevas. Exato. Agora, irmãos, eu não queria continuar nessa parte que eu estou, porque senão vai ficar muita coisa. Não, vai ficar muito do mesmo. Eu quero dar para vocês algumas novidades de outra parte, que é a parte prática. Então vamos lá. Você entende que tem diante de Deus uma posição. Qual é a sua posição? Nós já falamos da posição da mulher. A mulher é vaso de honra. A mulher, se não for bem tratada, Deus não escuta a oração do homem. Essa é a posição no mundo espiritual da mulher. Ok? Muito bem. Agora, vamos entender o que um casamento envolve. Quando Jesus fala assim, que Cristo amou a igreja e chama a igreja de noiva, está falando de um casamento. O relacionamento entre Deus e a igreja é de casamento. Você está entendendo? Quando Jesus fala assim, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, ele morreu pela igreja. É muito forte. Aí, nós entendemos que temos, nós maridos e vocês mulheres, nós temos uma posição de autoridade sobre o cônjuge. Porque você assina aqui na terra e tudo que é ligado na terra é ligado no céu.
Você está autorizado pela lei dos homens e a lei de Deus ser o único homem no mundo inteiro que tem autorização para tocar no corpo daquela mulher. Ninguém mais tem essa autorização. E vice-versa. Ela é a única autorizada na lei dos homens, na lei de Deus, a tocar no corpo dele. E ela é autoridade. É muito forte. Então vamos lá. Esse assunto é sério e forte, né? Muito forte. Quando você está numa situação de liberar bênção para a mulher ou ela liberar bênção para você, isso só acontece pela autoridade. Por quê? Porque lá em... Deixa eu achar aqui. Hebreus. Vamos lá em Hebreus? Abriu aqui, Hebreus. Hebreus. Deixa eu achar aqui. Aqui em Hebreus 7. Aqui em Hebreus 7 está falando de algo muito importante. Quando Abraão ofereceu dízimo a Deus e Melquisedeque abençoou Abraão. Então, aqui no versículo cadê? Deixa eu achar. Abraão e Melquisedeque. Eu não estou achando o versículo. Fala sobre o quê? O maior abençoa o menor. Você acha aí para mim, você vai olhando para mim. Hebreus 7:7. 7:7? Que benção. Aqui vira um borrão, irmãos. Evidentemente não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Então, o superior é o que tem autoridade sobre o outro. Então, quando você tem autoridade, você pode fazer ou o bem ou o mal no mundo espiritual. Você pode abençoar, como você pode amaldiçoar. Ok? Orando a Deus, eu pedi para Deus me dar uma diretriz. Senhor, como que é essa história de abençoar? Eu quero abençoar, mas eu não quero errar o tiro. Eu quero abençoar, mas eu quero que vale quando eu abençoar. E aí ele começou a me mostrar na Bíblia, quando os homens abençoavam, se tinha ou não o momento certo. Porque a Bíblia garante que tudo tem um momento. Eclesiastes 8:6 diz, para todo propósito debaixo da terra há tempo, o momento certo, e modo, o jeito certo. Então existe, até para fazer coisa errada, tem um jeito certo. O cara vai assaltar um banco, é uma coisa errada. Ele tem que fazer um plano para conseguir assaltar o banco. Então até para fazer coisa errada tem um jeito certo. Senão vai dar errado. Você já pensou? Aí Deus me levou para Isaac abençoando Jacó. Porque os dois irmãos queriam receber de Deus a bênção através do pai. Tanto Esaú como Jacó queriam a bênção do pai. E nós estamos falando de palavras. O primogênito, ele receberia tudo que o pai tem de dinheiro. Certo? Isaac era rico, o pai dele morreu, Abraão morreu, ele ficou riquíssimo. Então Esaú e Jacó tinham direito à herança, que era muito. Mas tinha que ser o primogênito. Quem nasceu primeiro? Foi Esaú. Isaac nasceu com a mãozinha presa no pé de Esaú. Puxou Esaú, veio Isaac pendurado. Desculpa, Jacó pendurado. Jacó e Esaú. Puxou Esaú, Jacó veio pendurado. Certo? Irmãos gêmeos. Mas um nasceu primeiro. Segundos, mas nasceu primeiro. Os dois. Um nasceu primeiro. Então, no mundo espiritual, Jacó sabia que Esaú tinha direito às bênçãos do pai. E ele queria essas bênçãos do pai. Não de dinheiro, porque não era só dinheiro que os pais deixavam. Deixava a sua palavra de bênção para as coisas futuras. E Jacó acreditava muito, Esaú não. Tanto é que Jacó falou, vende o seu direito,
para mim que eu te dou um guisado. O guisado ali na hora era uma coisa muito boa, e Esaú falou, para que me serve um direito de primogenitura na hora que eu estou com fome? Tudo tem um momento certo. Então ele achou que ali não valia nada, porque não estava assinando nenhum documento. Mas no mundo espiritual já começou a acontecer alguma coisa. Foram só palavras entre os dois. E no mundo espiritual já começou um agir. Tanto é que depois disso, a Rebeca, a mãe dos meninos, que gostava mais de Jacó do que Esaú, ela viu que o pai queria abençoar Esaú. E ela ficou escutando. O pai já estava muito velho e as peles aqui começaram a tampar a visão, ele estava com catarata. Ele não enxergava muito bem. Mas ele amava mais Esaú do que Jacó. E aí ele chamou Esaú e falou, eu quero te abençoar porque eu estou para morrer, eu preciso te abençoar. Ele poderia simplesmente abençoar, mas ele não fez isso. Por quê? Porque a Bíblia não erra. Para todo propósito debaixo da terra há tempo e modo. O Isaac pensou, é agora, antes que eu morra. Descobriu o tempo, é agora. E de que modo? Não é de qualquer jeito. Ele chamou Esaú e ele gostava muito quando Esaú ia caçar. Porque Esaú trazia coisas, animais, que ele, Isaac, não iria comer se o menino não trouxesse. E o marido sempre gostou, né? Faz uma feijoada aí, que faz tempo que você não faz. Faz um negócio diferente. O marido é assim, adora comer uma coisa diferente. Esse bolo de mandioca aí, os irmãos gostou mais do que as mulheres. É gostoso, coisa diferente. E o Esaú conseguia proporcionar isso para Isaac. E ele gostava mais de Esaú. Então ele falou, você vai fazer o seguinte, você vai caçar, você vai trazer a caça, você vai fazer o guisado, você vai trazer para mim, eu vou comer, depois que eu comer, eu vou te abençoar. O que eu entendi? Que é o melhor momento do mundo você abençoar sentindo algo sobre o abençoado. Então, no caso dos filhos, em que momento, eu lá pensando comigo, né? Em que momento eu vou abençoar meus filhos? Quero abençoar meus filhos todo dia. Miguelzinho tinha 1 mês de vida quando eu descobri isso. A Bruna tinha 2 anos. E aí eu pensei, eu tenho que abençoar, mas que momento? Achei o momento. Sabe quando está dormindo a criança e você olha a pessoa lá, a criancinha dormindo, o neném dormindo? Você olha, o coração dá um negócio, aí você fala, por que eu briguei com ele? Por que eu briguei com ela? Um anjinho. Você dá um arrependimento de brigar, né? Ali você sente uma ternura. Você sente um negócio diferente. É o melhor horário. Aí eu comecei a abençoar meus filhos dormindo. De repente a minha esposa fala que a amiga dela trouxe a menininha que nasceu praticamente na mesma época, uma amiga da minha esposa que tinha a mesma idade, tinha, assim, tudo parecido com a minha esposa, amigona. E trouxe a menininha dela, a Isabelle, que tinha a mesma idade que a Bruna. E a Bruna daqui a pouco começou a morder a Isabelle, começou a bater na Isabelle. A minha esposa falou para mim, num dia desses que eu estou abençoando a minha filha, eu abençoei minha filha, para ela não maltratar a Isabelle, para ela tratar a Isabelle igual a bonequinha. Abençoei. E esqueci. Um dia eu chego do trabalho e minha esposa, você não acredita o que aconteceu hoje? O que foi? A Bruna veio a Gislene aqui com a Isabelle, a Bruna catava a Isabelle e ia brincar como se fosse uma bonequinha. O que eu falei na minha declaração? Porque não é oração, é uma declaração. Eu falei, eu te abençoo em nome de Jesus para que você ame a Isabelle e trate ela igual uma bonequinha. Aconteceu. Tem tempo e modo. No caso, minha esposa foi trabalhar pela primeira vez lá no trabalho dela, ela falou assim, me abençoe que eu quero que você me abençoe para mim trabalhar. Botei a mão na cabeça dela antes dela ir trabalhar e abençoei. Só que eu não quero falar em voz alta o que eu estou querendo abençoar, para ela não ouvir, para que, se acontecer, não fique a ideia que ela foi sugestionada aqui. Então ela não sabe o que eu estou falando. E eu estou abençoando, Daqui a pouco ela vai me contar lá como é que foi no serviço. Foi assim, bate com tudo que eu abençoei. O marido está com dificuldade, às vezes tem uma situação lá no serviço que não é fácil, né? Serviço a gente não é fácil. Tem uma situação complicada, abençoa eu antes de eu ir trabalhar. Vem cá, abençoa, põe a mão na minha cabeça, me abençoa. Conta para ela o que você está passando e deixa com ela. Ela vai intensamente, vai te abençoar em cima de tudo isso. E não é Deus te abençoe, eu te abençoe. Autoridade. Você tem autoridade. Então você abençoa. E o resto é com Deus.
Porque existem as regiões celestiais e ali você joga. Quando Jesus estava falando do semeador, o que ele semeava? Palavra. E quando a gente fala palavra, a gente acha que é só a Bíblia, né? Qualquer palavra. Nós semeamos palavras de vida com os mortos. E aí, diz que na parábola, o semeador foi semeando, caiu semente em tudo quanto é lugar. E caiu semente na beira do caminho. Veio as aves do céu, pegaram a semente e levaram embora. Se você semeia o mal, as aves do céu são os demônios. E eles levam na região celestial e faz acontecer. Chama o filho de porco. Daqui a pouco você não consegue entrar no quarto. Tão imundo e fedido que está. Porque um porco gosta de ambiente fedido. E quem autorizou? Você. Chama o filho de cachorro. Cachorro é um bicho covarde. Cachorro volta ao vômito. Cachorro lambe ferida aberta. Uma mulher, antes dela se converter, ela conta que ela estava como mãe de santo fazendo lá um negócio, lá um despacho, não sei como é que é. Eu sei que quando ela voltou daquela possessão do demônio, ela estava lambendo uma ferida aberta. Eita, é forte. Levou um susto. Você passa em frente de um centro de macumba, o pessoal está latindo. Quando a semente, a palavra é semeada, e vem as aves do céu e leva, se for palavra de maldição, as aves do céu é demônio. Se for palavra de bênção, as aves do céu são os anjos, levando para a região celestial. E vai acontecer. É incrível. Você já ouviu muita história de maldição na sua vida. Todas as maldições foram palavras que foram ditas, ou por mãe, ou por tio, ou por esposo, e assim vai. A Bíblia está repleta. Sara chamou Abraão. Eu estou com um problema aqui com a minha escrava. Ela engravidou e fica com um olhar. Lembra que eu falei que a mulher entende olhar? Ela fica com um olhar de desprezo. Ele não deu bola, ele olhava para a menina, ele não enxergava nada. Como assim olhar de desprezo? Ele não deu bola. Ele pensou, eu não quis nada, você que mandou dormir com ela. Resolve. Ela amaldiçoou ele. Ela disse, caia sobre ti a afronta que estou passando. Em outras palavras, você vai sentir na pele a dor que eu estou sentindo. O tempo passou. A mulher teve o neném, o menino cresceu, quando estava com 13 anos, aí nasceu Isaac. Isaac foi desmamado, então o menino já tinha 17, Isaac tinha 3 anos. A Sara viu o Isaac apanhando de Ismael, chegou em Abraão e falou, manda essa mulher e o filho dela embora. Abraão resolveu orar, antes não orou, né? Quando ele vai orar, o que Deus fala para ele? Tudo que ela falar para você, sua esposa falar, faça. E ele teve que fazer tudo que ele não faria, porque ele é um homem bom. Ele teve perante todos pegar aquele menino de 17 anos, colocar do lado da mãe dele, pegar um pouquinho só de pão, dar para eles, pegar uma aguinha no meio do deserto, dar para ela, e colocou nas costas dela e falou assim, vai. Deus que mandou fazer isso. Deus ia cuidar. Mas para ele, a Bíblia diz que foi muito penoso. O que essa mulher amaldiçoou ele, cumpriu ou não cumpriu? Ele sentiu uma dor. Agora você pode olhar isso aí e pensar, meu Deus, a Bíblia só fala de maldição que se cumpre? Não. A Bíblia fala de um monte de bênção que se cumpre. Vamos falar do mais antigo, Noé. Lameque, quando teve seu filho Noé, ele apresentou a Deus e disse, esse trará descanso para nós nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque já sabia que o mundo ia acabar em água, Deus já tinha revelado para ele. E quando ele diz esse vai trazer descanso, estava dizendo que esse, Noé, ia ser pregador da palavra. Porque a palavra, quando ela é pregada, traz descanso para a alma. E ele foi um pregador, ele pregou durante 120 anos, falando que se não entrasse na arca que ele estava construindo, todo mundo ia morrer. E ninguém quis saber. E só entrou mais 7 além dele, só porque era parente dele. E eles, pela cultura, tinham que obedecer a palavra do chefe da casa. Porque se fosse agora, ele entrava sozinho.
Está entendendo? Então houve uma profecia, houve uma bênção que cumpriu. E por aí vai. Aí o Isaac abençoou Jacó. Jacó foi grande. E por aí vai. E Jacó abençoou os filhos. E eles foram grandes. E por aí vai. Então você só tem que abençoar seu marido. Você só tem que abençoar sua esposa. Então você vai ter um momento. Eu já tive experiências maravilhosas. Deus falou para mim, fala isso, isso e isso para sua esposa agora. E eu falei. E foi bem isso na vida dela. Porque Deus sabe o que está acontecendo no coração dela. Você não sabe. Uma vez um colega falou para mim, Miguel, vamos na vigília comigo? Ele não era pastor, hoje ele é pastor. Eu falei, vamos. Ele falou, vou passar na sua casa para a gente ir. A vigília começava meia-noite. Quando ele parou o carro dele, eu abri a porta e entrei. E estou conversando com ele, nós indo para a vigília. Daqui a pouco a mulher dele que estava atrás, que eu não vi, entrou no assunto, eu levei um susto. Eu não tinha visto a mulher. Meu Deus! Pensei que tinha um anjo. O que aconteceu? Deus falou uma palavra no meu coração para mim compartilhar com ele. Acabou a vigília, ele deixou a esposa em casa e veio me trazer em casa. Eu falei, irmão, eu preciso te falar. Deus pediu para você chegar para sua esposa, porque ela era assim. Sempre ela corria banco de trás, para outra pessoa entrar no banco da frente. Muito humilde ela. Eu falei, você vai pegar a sua esposa. Você vai sentar ela aqui no banco. Quando é Deus e você vai fazer isso. E você vai falar assim para ela. Principalmente quando ela quiser sair lá para o fundo para alguém entrar. Você fala, não. Deus escolheu você para compartilhar a minha história. Nesse banco aqui, só você senta. Eu quero você do meu lado. Quem quiser que senta lá atrás. Pode ser quem for, pode ser meu pai, minha mãe, o pastor da igreja, quem for. Você eu quero aqui do meu lado. Fala isso para ela, porque Deus quer que você fale isso para ela. Passou uma semana, ele me contou, irmão do céu. Deus fez cura no coração da minha esposa. Ela precisava ouvir isso daqui. Era isso que ele sentiu. Mas ele não falava isso. E Deus falou para ela através dele. Nós precisamos começar a abençoar nossos cônjuges. Não tem outra pessoa que vai atravessar com a gente do outro lado. Vamos ficar de pé, vamos colocar em prática. Vamos abençoar. Eu vou te dar um direcionamento e você vai falar com as suas palavras, tá? Eu vou te dar um direcionamento. Então você vai orar. Você vai falar para Deus abençoar a sua casa, seus filhos, seu trabalho. Você vai orar. Você vai falar para Deus, você não vai pedir, você vai abençoar. Não esquece da palavra, eu te abençoo em nome de Jesus e coloca o que você quer. A gente sempre vai, Deus te abençoe, para com isso. Deus abençoa mesmo. Tem flauta? Não. Vou te dar esse direcionamento e você fala com as suas palavras. Porque eu falando e você repetindo não parece ser muito original, muito forte. Está entendendo? Então você faz isso aí, você que estiver acompanhado com a sua esposa. Vai abençoando seu filho, sua filha, vai falando, eu te abençoo, e vai falando. No final você abençoa ela abençoa você com as suas palavras. Vai colocando, e as palavras vão vir, fica tranquilo. Vai falando o que vem no seu coração aí. E não se preocupa comigo aqui não. Vai abençoando, que eu também vou abençoar a minha esposa, meus filhos. Continue abençoando, fica à vontade.
Meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso por isso mal nenhum me tocará, por isso mal algum alcançará. Eu creio em si, eu creio em si. Eu creio sim. Obrigado, Senhor Jesus, pelo dia de hoje. Um dia abençoado. Estivemos na tua presença. Ficamos alegres, demos risada, choramos. Oh, meu Deus, que dia abençoado. Obrigado pela vida de cada casal, cada família aqui representada, meu Deus. Obrigado pelas pessoas que estiveram conosco, aprendendo mais da Tua Palavra nesta live. Continua abençoando essas palavras, que elas ecoem nos corações que ouviram, sabendo que há um Deus maravilhoso que se importa. Um Deus que quer a bênção para a família. Um Deus que quer a bênção para o lar, para os casados. Um Deus que quer a bênção, a Deus Santo, para os filhos. Oh, Pai, que essas famílias possam buscar cada vez mais a Tua face e entender que não dá para viver sem a Tua bênção, sem a Tua presença. Que possam buscar mais de Ti e que o Senhor possa nos proporcionar muitos outros estudos bíblicos como esse, para que nós cresçamos em conhecimento, porque nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor, sabendo que cada vez vamos nos aprimorar para sermos um dia, diante da Tua presença, varão e varoa perfeitos. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é o nosso Pai. Obrigado pelo amor que o Senhor derrama em nossas vidas. Obrigado pelo amor que temos uns aos outros. Obrigado porque o Senhor nos fez encontrar e somos como família. Família espiritual. Um com desejo de abençoar ao outro. Porque assim o Senhor quer. E tudo que o Senhor quer, ó Pai, tudo que o Senhor quer, o Senhor consegue. Tudo que o Senhor quer, acontece. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados a live e a presença.